um pouco do que eu tenho aprendido nos últimos dias, em meus tempos, em minhas parcerias de discipulado. Hoje vamos ler Mateus 14, verso 22. Enquanto vocês vão lá, eu decidi me apresentar, porque eu sei que muitos de vocês aqui não me conhecem, então eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Há 26 anos atrás, minha mãe, Josélia, ela foi batizada, e naquela época ela estava grávida, eu estava na barriga dela, e ela foi batizada. Então, 5 dias depois disso, eu nasci. Algumas pessoas até brincam que eu fui batizado 2 vezes por conta desse evento, mas não tem nada a ver isso. Então, eu tive uma infância na igreja, vivi muito tempo na igreja enquanto era criança, mas por volta dos meus 12 anos de idade, mais ou menos, nossa família deixou a igreja, nós paramos de frequentar naquela época. Minha mãe só foi voltar depois de alguns anos, eu já tinha em 2011, 2012, eu devia ter em torno de 19 ou 20 anos, mais ou menos. E eu decidi, por minha opção, não voltar com ela. Eu decidi me afastar e ficar longe. Naquele momento eu estava na minha faculdade, eu estava em um emprego que eu gostava, estava ligado a dinheiro, a viagens, a carro, a minha carreira. E eu achava que minha vida estava muito bem resolvida, porém o meu coração era muito duro com a Bíblia, meu coração era duro com Deus, com Cristo, e eu não aceitava muito bem isso. Eu via muitas pessoas em casa, pois minha mãe, ela chamava as pessoas para ir aos encontros de igreja em casa, e eu reclamava dessas pessoas, eu falava mal delas pelas costas. Olha, se você for da igreja em casa da minha mãe, me perdoa, tá? É o meu passado, aconteceu, já foi. Mas eu tinha um coração duro com isso. Passou-se algum tempo, em 2016, eu fiquei noivo, e depois de um tempo, me juntei com a minha ex-companheira daquela época e começamos a morar juntos naquela época. Porém, problemas começaram a vir, e com o tempo tudo foi se desgastando, então decidimos nos separar. E naquela época, minha mãe, Josélia, um presente de Deus, um presente que Deus deu para minha vida, deu para mim, um anjo na minha vida. Ela me convidou para fazer os estudos bíblicos, e eu fui muito rude com ela. Ela foi até minha casa, pediu para fazer esses estudos, eu fui super rude com ela. Falei que não queria, que não acreditava. E ela insistiu muito em mim, ela foi persistente, e eu cedi. Aceitei, mas não fui com o coração bom. Eu fui pensando, eu tenho aqui umas ideias em mente, e a pessoa que for estudar a Bíblia comigo, eu vou derrubar da fé, eu vou derrubar essa pessoa. Mas aí foi ao contrário, eu fui estudar a Bíblia com Francisco, Chicão, e foi ao contrário, ele que me derrubou do meu orgulho. Com todo o seu amor, carinho, com o Evangelho, ele cuidou, ele me amou. Ele, juntamente com o amigo que eu tinha de um longo tempo já, Marcos, cuidaram de mim, e eu me tornei um cristão. Tomei essa decisão, que foi a maior decisão da minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de estar sendo treinado pela igreja. Eu tenho uma parceria incrível com o Jorge, que se tornou um grande amigo meu, junto com o Salomão também. São homens que eu sou muito grato, sou muito grato a Deus por estar próximo dessas 2 pessoas. A gente se diverte muito, a gente compete muito, a gente discute muito, a gente divide lágrimas, divide risada, dividimos junto o Evangelho e buscamos levar a missão à frente de todos. Salomão, ele esteve algum tempo atrás aqui e ele falou que ele estava aprendendo a compartilhar comida. É verdade, ele está aprendendo a compartilhar comida muito bem. A dele e a de todo mundo. Você fez isso? Brincadeira, Salomão. Mas é isso que eu tenho vivido de um tempo para cá. E eu gostaria de demonstrar minha gratidão a essas pessoas, aqueles que estudaram a Bíblia comigo, tanto o Francisco, quanto o Marcos, ao Héctor, que sempre me ajudou muito, ao Jorge, ao Salomão, e muitas outras pessoas que têm me ajudado nessa caminhada, especialmente a minha mãe, que sempre me amou desde o começo. Vamos começar aqui, Mateus 14, no verso 22. Vamos falar do meu assunto favorito na Bíblia, Cristo. Esse é o assunto que eu mais amo na Bíblia. A Bíblia diz, começando no verso 14, logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora,
Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Vamos orar. Querido Deus, meu Pai santo e maravilhoso, queremos nesse dia exaltar muito o seu nome, Pai, dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é belo, que todas as coisas boas de nosso coração vêm de Ti, Pai. Queremos agradecer por essa tarde. Eu peço que hoje a Tua palavra toque o coração de cada pessoa e seja usada para encorajar e para inspirar essas pessoas. Que toda a glória e honra sempre seja dada ao Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que eu oro muito grato. Amém. Bom, eu gostaria agora aqui de voltar e pegando trechos dessa passagem que a gente leu agora e levantando algumas coisas que nós podemos refletir juntos aqui. Voltando no verso 22 e no 23 junto, a Bíblia diz: "Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho." Bom, primeiramente aqui a gente vê que Cristo ele deu uma direção aos discípulos. É bem clara. Pegam um barco e vão para o lado oeste. Mas o interessante aqui é o motivo que ele dá essa direção. Ele dá essa direção porque aqui nós podemos ver uma característica marcante e muito importante de Cristo. Ele sempre dedicava tempo a Deus. Ele sempre separava tempos para estar sozinho, ele e Deus. Isso é uma característica muito importante dele, algo que nós devemos imitar. E eu estive pensando, se Cristo, o Messias, Filho de Deus, fez isso, quem somos nós para não querer imitar ele? Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar alguns nomes e alguns adjetivos que a Bíblia tem de Cristo e vamos fazer uma comparação conosco. Você pode colocar aqui na tela, por favor? Primeiro, o príncipe da paz. Assim que a Bíblia descreve Cristo em algumas passagens. E nós estamos mais para príncipes da guerra, não é mesmo? Mais uma. O conselheiro maravilhoso. Cristo era o conselheiro maravilhoso. E nós? De nossas bocas saem cada coisa horríveis, né? Mais um. Ele mandava nos ventos e nas tempestades. A gente não acerta nem previsão do tempo. Mais um, por favor. Descendente do grande rei Davi. Nós somos descendentes do seu Zé. Ó, seu José, nada contra, viu? Se Cristo, ele foi quem foi, e era tudo isso que nós vemos aqui, e muito mais, e ele dedicava tempo para estar com Deus, por que nós não estamos imitando ele nesse aspecto? Porque nós achamos que somos fortes o suficiente para, sem isso, conseguir enfrentar nossos problemas. Sabe de uma coisa? A Bíblia cita que Cristo passava tempos com Deus por vários motivos. Mas um pensamento que eu tenho, eu acho que Cristo passava muito tempo com Deus, porque eu acho que ele sentia saudade de Deus. Eu acho que ele tinha essa saudade do Pai. Porque
Pensa comigo. Antes dele vir aqui para a terra, ele estava o tempo todo com Deus. Até o momento onde ele decidiu descer, quando chegou a hora, e estar conosco. Então ele passava mais tempo com os humanos do que com Deus. Então é normal sentir saudade. O que é sentir saudade? O que é saudade? Saudade é quando nós estamos há muito tempo sem estar com uma pessoa que amamos ou com algo que amamos muito e você começa a sentir falta daquilo, né? Recentemente eu fiz uma viagem, fiquei alguns dias fora e eu senti muita saudade da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus sobrinhos, de muitos amigos aqui da igreja. E é tão gostoso quando a gente mata essa saudade, é tão bom quando a gente revê as pessoas, dá um abraço, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa, igreja? Olhando para a vida de alguns irmãos e irmãs e vendo os tempos com Deus que eles estão tendo, eu penso comigo, algumas pessoas deveriam estar sentindo saudade de Deus. Como tem sido isso? Como tem sido para nós, igreja? Nós temos dedicado tempo suficiente para estar com Deus? Nós temos separado tempo de qualidade, sozinho, como Cristo fazia, sem celular, sem WhatsApp, sem Facebook, sozinho, você e Deus, para orar, meditar, ler a sua Bíblia? Como tem sido isso? Mas eu queria encorajar vocês. Que tal essa semana todo mundo decidir junto matar a saudade de Deus? Que tal? Todo mundo separar muito tempo para poder passar com Deus, que é o nosso melhor amigo, que é a amizade mais importante que nós temos. E se por um acaso você está conhecendo a gente, você está visitando aqui a igreja pela primeira vez e não sabe como fazer isso, converse com a pessoa que te convidou e peça ajuda. Ela vai te ajudar e ela vai te guiar nesse processo, ela vai te ajudar a fazer Deus o seu grande amigo. Continuando. Verso 24. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Certo, olhando aqui, Cristo havia dado uma direção aos discípulos. E eles seguiram essa direção. Eles foram. Porém, no meio do caminho, os problemas começaram a aparecer. E eles começaram a encontrar dificuldades. Eu fico pensando, o que será que eles falaram um para o outro nesse momento? O que será que eles pensaram e falaram? Será que eles cutucaram a pessoa do lado e falou, pô Judas, mó cilado isso aqui, cara. A gente veio sem Cristo, e aí ó, tempestade agora aí. Ó. Devia ter ficado lá. Por que ele não veio junto? Será que eles ficaram críticos? A gente lê aqui que não, que eles seguem de fato e a gente vê o desfecho, mas trazendo isso para a nossa vida, como é quando nós estamos querendo seguir alguma direção, querendo seguir a Bíblia, ser obediente à palavra, e aparecem dificuldades no nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa escola? Como tem sido isso? Como temos reagido? Nós ficamos críticos e começamos a reclamar com a pessoa que está perto de nós. Esse é um ponto para se pensar, porque pelo que a gente vê aqui nesse verso, Cristo ele aparece para ajudar as pessoas, certo? Ele deu uma direção e ele quer ajudar. Porque Cristo, ele sempre quer nos ajudar, ele sempre quer estar perto para nos dar direção. E é isso que nós vamos ver aqui nos próximos versos. Verso 25 e 26. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Bom, vamos imaginar aqui a situação. Madrugada, tudo escuro, tempestade rolando, caindo em cima deles, onda batendo para um lado e para o outro, e eles veem alguém andando em cima da água. Não é uma cena que se vê todos os dias, né? Normal ter medo.
Acho que qualquer um de nós sentiríamos medo nessa hora, né? Queria falar um pouco sobre o medo. O medo é um sentimento que nós não apreciamos muito, não, o medo é estranho. Olhando minha vida, eu comecei a pensar em momentos que eu tive medo. Por exemplo, quando eu era pequeno e eu aprontava na escola, e minha mãe tinha que ir até a escola, eu tinha medo. Eu sabia que quando eu chegasse em casa, a conversa ia ser diferente, aí eu tinha medo. Eu ia para casa com frio na barriga. Mas pensando em um tempo mais recente, nos dias atuais, eu me lembro, alguns anos atrás, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, e ela precisou fazer uma cirurgia de remoção. E eu tive medo nessa época. Eu tive muito medo. Eu tinha medo de como seria a vida dela dali para frente, do que seriam as coisas que ela precisaria mudar, medicamentos, adaptações, se ficaria alguma sequela. Mas além disso, eu tive medo de perder a pessoa que mais me amou e que sempre se doou por mim, sem esperar nada em troca. E eu fiquei apavorado. Eu tive muito medo. Eu queria deixar uma pergunta. E nós, igreja? Nós temos algum medo hoje que está nos travando? Tem alguma coisa em nossos corações que está nos deixando para trás por conta do medo e nos deixando apavorados? Pode ser uma conversa que você não está querendo ter com alguém. Ou pode ser medo de alguma coisa que você está esperando e você quer muito essa coisa, mas aparentemente ela não vai acontecer. Que medo está nos segurando hoje, igreja? De avançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu sei de uma coisa. Não importa qual seja o seu medo, não importa qual seja o tamanho das ondas que estão batendo em seu barco. Cristo, Ele vai ajudar vocês, Ele quer estar próximo de vocês para ajudá-los. Por quê? Porque Ele ama cada um de vocês e Ele quer ajudá-los. Da mesma forma que vamos ler nos versos seguintes. Continuando. Verso 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu adoro essa escritura. Curta e poderosa. Veja, Cristo está andando em direção ao barco, e ele vê os discípulos, e os seus corações estão aflitos, eles estão com medo, eles estão gritando, e Cristo os encoraja com poucas, mais poderosas palavras. Coragem, sou eu, não tenham medo. Nos próximos versos, nós iremos perceber que é a primeira demonstração de alguma coragem surgindo nos discípulos. E é interessante ver isso, porque eles tiveram essa coragem após essas palavras de Cristo. E naquele momento, Cristo estava falando com eles face a face, certo? E esse é o poder que a palavra de Cristo tem conosco. Mas e hoje em dia? Cristo ele não está mais aqui para falar conosco face a face, certo? Como que ele vai falar com a gente? Ele pode falar com a gente através de muitas formas. Por exemplo, a Bíblia que está na mão de vocês. É a palavra de Deus, vive e poderosa, porque Ele nos ama e nos deixou instruções para seguirmos essa vida, certo? Mas não somente assim. Deus ele pode falar conosco através de pessoas, através de animais, através de lembranças, de natureza. Olha, eu não quero aqui limitar o poder de Deus em como Ele pode se comunicar, mas a única maneira de nós ouvirmos e conseguirmos tirar esse encorajamento é se nós formos buscar Deus.
Como podemos ser encorajados por Deus se estamos longe, com as costas para Ele? Como podemos ouvi-lo? Como podemos tirar essa coragem se nós não estamos dando ouvidos a Ele, não estamos buscando Ele? Esse é o poder do Evangelho. Mas ele só pode surtir efeito se nós o buscarmos de coração. Vamos ver aqui nos próximos versos o que essas palavras de encorajamento resultou no coração de alguns dos discípulos. Continuando. Verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Para e pensa um pouco. Há poucos instantes atrás, os discípulos estavam gritando e apavorados. E nesse momento, olha o que Pedro pede para Cristo. Ele pede: mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Nós sabemos que Pedro era pescador, provavelmente devia saber nadar muito bem, mas andar em cima da água, isso é novo. E ousado, porque esse é o único momento em toda a Bíblia que alguém pede algo do tipo andar sobre as águas. Então, no mínimo, ele estava com muita coragem nesse momento. A gente não consegue saber o que estava se passando na cabeça de Pedro nesse momento, mas uma coisa a gente consegue ter certeza, porque a Bíblia é clara. Essa coragem que Pedro teve só veio após as palavras de encorajamento de Cristo. No verso 27. Após esse momento, Pedro teve a coragem de pedir algo novo, algo ousado. Então, e nós, igreja, como nós estamos reagindo a isso? Como nós estamos reagindo ao encorajamento que nós tiramos? Vamos parar e pensar no poder de Deus, no poder de Cristo, e o que Ele já fez na sua vida. Veja como Pedro foi ousado e pediu para andar em cima da água. Eu quero que você pare e pense agora no passado e lembre de alguma situação onde você achava que era impossível você superar, então você pediu a Deus e Deus ajudou você a superar. Eu quero que você volte e lembre de alguma situação que você achava: essa tempestade é muito forte para mim, eu não vou conseguir superá-la, e Cristo te ajudou a superá-la. Ele quer fazer isso por você. Ele ama, Ele quer estar próximo de você. E se você ainda não teve uma experiência assim, se você é novo na fé, se você está aprendendo, peça. Peça, seja ousado com Deus. Peça da mesma forma que Pedro pediu a Cristo. Peça algo ousado. Cristo, Ele quer ajudar. Ele quer nos ajudar a vencer os nossos desafios. Por que Ele quer? Porque Ele nos ama. Continuando. Verso 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Nesse momento, Cristo chama Pedro para sair do barco, sair do conforto onde ele estava e andar na água com ele, no meio da tempestade. E eu fico pensando, igreja, já teve algum momento em que você sentiu Cristo chamando você para sair do seu barco? Já aconteceu diversas vezes comigo. A primeira vez foi em torno de 1 ano e meio atrás. Eu estava num relacionamento longo, impuro, fora dos padrões de Deus. Eu estava preso ao meu dinheiro, ao meu emprego, onde eu estava ganhando muito dinheiro e tendo muita coisa errada por detrás de tudo isso. Estava preso a viagem, estava preso a carro. Então Cristo me chamou para sair do meu barco. E eu deixei essas coisas para trás para ir caminhar com Cristo. Porém, tudo isso foi muito difícil e desafiante naquela época. E eu lembro como foi sofrido naquela época para mim. Mas Deus foi a melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida. E eu pergunto, e nós, igreja? Qual o barco que nós precisamos sair hoje para deixar o nosso conforto e ir
caminhar com Cristo. Talvez seja a nossa igreja em casa, que nós frequentamos há anos e anos e sempre vemos os mesmos rostos, as mesmas faces e nada muda, onde nunca vemos pessoas novas sendo convidadas, novos membros vindo conhecer, querendo estudar a Bíblia. Ou talvez seja aquela amizade que nós temos, que é sempre a mesma coisa, uma amizade com outro discípulo, onde ninguém desafia ninguém, onde ninguém encoraja o outro a ser mais parecido com Cristo, onde ninguém entra no caráter do outro para realmente desafiar e encorajar aquela pessoa. Qual barco nós precisamos sair hoje e andar em direção a Cristo? Não vamos deixar para amanhã, para poder vivenciar as experiências maravilhosas que Cristo tem para nós. Não vamos ficar em nossos barcos parados na mesmice. Vamos seguir o que Cristo tem para a gente, vamos sair dos nossos barcos e fazer a diferença. Amém? Continuando, verso 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Esse verso eu acho incrível. Há lições valiosas aqui. Aqui está uma prova de que mesmo quando você está com fé, quando você está com coragem, você está obedecendo a Deus e seguindo o plano dele para a sua vida, você pode afundar. Coisas ruins podem acontecer na sua vida. E elas vão. Eu não estou querendo desencorajar vocês, mas elas vão. O segredo é como nós iremos reagir quando estivermos afundando. Novamente, Pedro era pescador, ele sabia nadar. Nós vimos ele tentando resolver sozinho, e virando as costas para Cristo e voltando nadando para o barco, onde ele estava seguro. Nós vemos Pedro reclamando com Cristo, tendo uma DR. Poxa, Cristo, você me chamou aqui para andar com você, eu estou afundando, me ajuda aqui, pô. Não, ele não está crítico, ele não está dando as costas. Reparem no que Pedro está fazendo aqui. Então gritou: socorro, Senhor. Ele está pedindo ajuda. Ele está indo para Cristo. Ele não está virando as costas e tentando resolver sozinho. Ele não está reclamando e sendo crítico e parado no mesmo lugar. Ele está indo para Cristo. Ele está pedindo ajuda. E é isso que nós devemos fazer, igreja. Cristo, Ele deixou coisas maravilhosas para nós. Olha o tanto de pessoas que temos aqui. Quantas pessoas podem nos ajudar quando nós estivermos afundando? Irmãos, quando estivermos passando por dificuldades, não vamos dar as costas a Cristo. Não vamos tentar resolver sozinho e voltar nadando para o barco ou ficar crítico. Vamos pedir ajuda, vamos imitar Pedro. Vamos lembrar que Cristo, Ele quer e Ele vai nos ajudar. Verso 31. Imediatamente, essa é a palavra, Jesus estendeu a sua mão. De novo. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão. De novo, vocês podem me ajudar? Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão. Exato. Note a construção da narrativa. Cristo estava andando em direção ao barco e ele chama Pedro para andar com ele. Pedro sai do barco e começa a andar em direção a Cristo. Quando Cristo está andando em direção ao barco e a Pedro, ele ouve Pedro chorando e vê ele afundando, e os dois estão perto o suficiente para que Cristo
imediatamente estenda a sua mão. Igreja, Cristo, Ele sempre está pronto e de prontidão. Ele sempre está do nosso lado para estender a mão quando caímos. Ele sempre é o que dá o primeiro passo. Ele não está esperando apenas que nós andemos em direção a Ele. Ele está perto para estender a mão quando nós falhamos. Muitas vezes podemos pensar que quando falhamos e pecamos, que Cristo vai dar as costas para a gente e vai se afastar, mas é muito pelo contrário. É justamente nessa hora, quando nós estamos afundando, que Cristo vai estar perto o suficiente para estender a mão e nos pegar firme pelo pulso para nos puxar para cima. Temos que pensar sobre isso e pensar no que nos afasta de Deus, o que nos afasta de Cristo, querer estar próximo a Ele. Por que Cristo vai sempre ajudar a gente? Porque nós somos seus filhinhos queridos. Ele não vai virar as costas para você e vai falar, não, essa pessoa está mentindo para o cônjuge dela, eu vou virar as costas. Ou essa pessoa está sendo impura, eu não vou estar perto dela, eu vou virar as costas. Ou aquela pessoa acabou de brigar no trânsito e fazer um sinal feio com a mão dela, então eu vou virar minhas costas. Não. É quando caímos que Ele está pronto para estender os braços, para nos puxar para cima. A pergunta é, igreja, como nós estamos reagindo quando Cristo estende a mão para nos puxar para cima? Nós estamos estendendo a mão para que Ele pegue firme e nos puxe? Ou estamos tentando lidar sozinho com nossos erros e pecados? Estamos abaixando os braços e cruzando Ele. Porque veja bem, Jesus é um cavaleiro. Ele não vai onde Ele não é chamado. Precisamos buscá-lo. Como estamos resolvendo nossos problemas? Sabemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. Se tem alguma coisa no seu coração hoje que está te afastando de Deus, não espere para amanhã para dar a mão a Cristo e deixar que Ele te puxe. Procure uma pessoa hoje mesmo e expresse seu coração, se liberte disso, dê a mão para Cristo, se aproxime dEle. Não espere para amanhã, não espere mais um dia. E novamente, se você é novo aqui e está conhecendo, procure a pessoa que te convidou e fale sobre isso. Fale sobre o que está no seu coração, o que está te magoando. Fale que você quer conhecer um pouco mais da Bíblia. Eu tenho certeza que a pessoa que te convidou vai te chamar para o estudo bíblico e vai ficar muito feliz em te ajudar com isso. Finalizando, versos 32 e 33. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Algo muito interessante aqui nessa escritura. Jesus ele entra no barco com Pedro, e a tempestade se acalma, e as pessoas também ficam mais calmas, e eles adoram Jesus. Mas o interessante aqui é você pensar que alguns segundos atrás, Pedro estava afundando e gritando de medo. E alguns minutos antes, todos os discípulos estavam com medo, estavam gritando, aflitos e apavorados. Mas aqui é diferente. Aqui tudo mudou. A pergunta é, o que é de diferente naquelas escrituras atrás para agora? A diferença é uma e clara. Neste momento, Cristo está dentro do barco. É esse o sentimento que nós temos quando estamos próximos de Cristo. É esse o sentimento que nós temos quando Cristo está conosco, estamos nos sentindo conectados. Não existe tempestade maior que Ele. Não existe problema ou qualquer drama na sua vida que seja maior do que Cristo.
Irmãos, novamente, não vamos esperar para amanhã para sentir essa paz que os discípulos estão sentindo nesse momento. Acabou de passar a tempestade e eles estão alegres, estão em paz. Não deixemos para amanhã para buscar e andar em direção a Cristo e ficar próximo a Ele. E podemos dizer as mesmas palavras que os discípulos disseram neste momento. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, queremos agradecer e ser grato por esse momento, por mais uma tarde, como família, como corpo de Cristo. Obrigado por esse momento, que essa palavra que vem do Senhor esteja no coração de cada pessoa, que possamos cada dia decidir andarmos para próximo de Cristo, andarmos para perto do Senhor, que queiramos essa semana matar a saudade que temos do Senhor e separar muito tempo para passar contigo e aprender coisas novas e maravilhosas sobre o seu amor. Agradeço pelo dia de hoje, por cada pessoa aqui presente e oro muito grato, em nome do seu Filho Cristo. Amém.